O homem, em sua tolice, multiplicou deuses. Ele criou deuses com atributos sobre-humanos, mas nunca considerou um Deus gracioso. E isto é o que diferencia o cristianismo como religião. A realidade de Deus ser gracioso só poderia ser recebida por revelação divina. Deus revelou-se formalmente desta forma a Moisés após o pecado de Israel com o bezerro de ouro, Êxodo 34 verso 6. O resultado esperado para tal pecado teria sido o julgamento nacional, mas Deus usou o incidente para demonstrar a graça do seu caráter à nação nascente. E o resultado foi a adoração de Moisés à revelação do Senhor. Graça significa literalmente favor. O sentido hebraico da palavra nos dá a ideia de um superior que se curva em bondade para com aquele que é inferior. O grego carrega consigo a ideia de alegria. As palavras bíblicas traduzidas como misericórdia, benignidade e graça são, na verdade, bastante difíceis de diferenciar. Cada um deles carrega o mesmo sentimento do favor de Deus transbordando para suas criaturas indignas com cuidado e compaixão. Adão e Eva seriam capazes de nos falar da graça de Deus estendida a eles, mas é Noé o primeiro de quem é explicitamente declarado que ele achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6 verso 8. No meio de um mundo entregue à maldade e destinado ao julgamento, o favor de Deus repousa sobre Noé, através de quem a vida seria preservada. Deus está sempre procurando um vaso que ele possa transbordar com sua graça. Deve-se notar que o pecado não era necessário para que Deus exibisse esse atributo de seu caráter. O cuidado gracioso de Deus para com Adão é evidente antes da queda, na plantação de um jardim para ele e na provisão de uma esposa que foi um complemento perfeito para ele. Felizmente para nós, a trágica entrada do pecado não nos impediu de receber a graça. Em vez disso, a queda destacou e serviu de pano de fundo para o belo desdobramento da glória do tratamento gracioso de Deus, apesar do pecado, ao longo das páginas das Escrituras. Onde a nossa natureza decaída fez do pecado a nossa reação padrão aos caprichos da vida, Deus respondeu instintivamente com graça. Em última análise, isso foi visto na encarnação de Jesus Cristo, porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, João 1 verso 16. Paulo escreveu, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vós se tornou pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos, 2 Coríntios 8 verso 9. Esta resposta repetida e final de Deus ao nosso pecado deveria verdadeiramente nos ancorar. Precisamos descansar em sua graça, permanecer firmes nela, leia, 1 Pedro 5 verso 12, 2 Timóteo 2 verso 1. Nunca poderemos nos encontrar numa situação em que estejamos além do alcance da graça de Deus. Infelizmente, apreciar a graça pode ser algo ilusório. No momento em que sentimos que merecemos, isso desaparece. Por que é tão contraintuitivo? Como mencionado anteriormente, não se enquadra na estrutura ímpia da humanidade caída. O diabo nos ensina a ganhar a graça, o mundo proclama que merecemos a graça e a nossa carne orgulhosa pensa que merecemos a graça. Mas embora a graça de Deus seja sempre estendida, ela só é recebida quando reconhecemos a nossa posição inferior, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando apreciamos a nossa fraqueza. A graça é a solução de Deus para o pecado, não apenas para a salvação, Romanos 3 verso 24, mas também para a santificação, Romanos 5 verso 21. O pecado não tem resposta para a graça, na verdade, é apresentado como seu oposto bíblico. Então Pedro nos ordena a crescer na graça, 2 Pedro 3 verso 18. A experiência da graça em nossas vidas deve fazer com que demonstremos graça em nossas vidas. Foi a graça que tornou Cristo atraente para aqueles que ele conheceu na terra e foi a graça que finalmente conquistou também os nossos corações. Isto é o que o nosso cristianismo deveria ser, e não apenas em palavras, mas em ações. A graça é personificada por uma vida vivida com as mãos abertas. É um reconhecimento de que tudo que sou e tenho veio de Deus, 1 Coríntios 15 verso 10, e é apenas uma mordomia para seu benefício final. Assim, meus recursos devem ser uma graça na obra de Deus, 2 Coríntios 9 verso 8. Minhas palavras devem ser graciosas,
Colossenses 4 verso 6. Minha caminhada cristã é limitada pela graça em oposição à observância da lei. Gálatas 5 verso 4. Esse modo de vida não é ensinado na escola ou no local de trabalho. Só pode ser aprendido na escola de Cristo. 2 Pedro 3 verso 18. A graça é a sustentáculo da vida cristã. Foi o que nos trouxe a salvação, Tito 2 verso 11, e é o nosso apoio na tristeza e na luta, 2 Coríntios 12 verso 9. A vida neste mundo caído nos confronta com muitos desafios. Sempre há um novo rangido ou um novo render de engrenagens. A graça é sempre a solução. Que bênção que nosso Deus é o Deus de toda graça. 1 Pedro 5 verso 10. Nosso desafio é manter-nos numa atitude que acolhe a graça. A amargura e o orgulho conspiram para nos afastar da graça, Hebreus 12 verso 15, e Tiago 4 verso 6. A graça nunca envelhecerá. Continuaremos a apreciá-lo nos séculos vindouros e descobriremos que é inesgotável, Efésios 2 verso 7. À medida que crescemos na graça em nossas vidas cristãs, confio que estaremos gradualmente trocando o pecado pela graça, que pecamos menos e seremos mais graciosos. Considere nosso Salvador em João 8. Ele era o único qualificado para tirar a pedra na adúltera que foi trazido a ele, já que era perfeitamente sem pecado, mas foi o mais gracioso. Que este seja o nosso objetivo e aspiração ao procurarmos demonstrar sua graça em nossas vidas.